que existe muito peso, né? Pode ter o problema do avião também pode ter baixa tenacidade, que seria uma tensão muito baixa, e aí ele pode acabar tendo fratura, ou uma baixa resistência, que nesse caso ali seria uma fratura, né? Ou uma baixa rigidez, que ia acabar que o avião ia ficar com as asas com muita curvatura nesse caso, né? E nesse caso, na rigidez está mais relacionado com o tanto que um objeto ou um material consegue se deformar dependendo da pressão que você estiver aplicando nele. Eita, aqui, vem cá, vem. Aí aqui o professor explicou cada um desse aqui, mas aqui eu só listei as propriedades das mecânicas mais comuns, como por exemplo o módulo de elasticidade, a resistência, a rigidez, a fluência, a dureza e até a fadiga do objeto. Aí aqui do lado eu botei um negócio que eu achei, falando sobre a tensão e a deformação. Quão frágil o objeto está então, e quão dúctil o objeto é, dependendo da força que está sendo aplicada nesse tal objeto. Aí aqui ele também apresentou as propriedades químicas, né? Propriedades físicas e químicas, como as elétricas, que é resistência, piezoeletricidade e termoelétrica, as propriedades magnéticas, as propriedades ópticas, as térmicas, tanto a densidade e também a durabilidade química, que é a corrosão. Ele também apresentou as propriedades microestruturais, que pode ser dos tipos cristalinas, as de cadeia, amorfo, essas tipo amorfo e cristalinas ele apresenta na aula 2, um pouco mais explicado. Aí tem os tipos de cristalização, como o CFC, o CCC, o HC. Também ele apresentou os defeitos, né, como, por exemplo, discordâncias e os vazios dentro de uma estrutura. As fases de transformação de cada objeto. Tanto, por exemplo, na aula ele explicou as fases da cristalização. A solubilidade, que se um objeto ou material é solúvel, por assim dizer, e o tratamento térmico, que é quanto de calor ou energia é necessário para poder transformar um objeto. Também ele mostrou propriedades de fabricação, como fundição, ou conformação, usinagem, soldagem, calagem e acabamento. E também as propriedades estéticas atualmente que são as mais importantes, por exemplo, na área de vendas, que é a aparência do produto, a textura do produto, o tato, o jeito e como você se apresenta na moda. Recentemente a minha mãe comprou um air fryer bonito, da hora pra caramba, porque a gente até hoje nunca usou, mas ele é bonito. Ela comprou porque era bonito. É verdade. Mas antigamente ninguém ligava para isso, né? Os engenheiros, antigamente, eles só ligavam para a boa estrutura do material. Agora tá com... Não, que a boa estrutura é que, tipo, funcionou, tá funcionando, não mexe que senão estraga. Aí deixava daquele... Não, tanto é que antigamente parece que os materiais eram bem melhores que hoje em dia, mas a aparência não era tão boa. Hoje em dia, os aparelhos estão... não sei se são os engenheiros, as empresas estão ligando mais para propriedade estética do que para fabricação, né? Exemplo é a geladeira da nossa avó, que dura até hoje, né? Tem 40 anos aí. A geladeira tá funcionando. A nossa, tipo, se for comprar, dura 6 meses, mas é bonita. Se for ver, é bonita. Realmente, mano. Aí que entra também as estruturas atômicas, que são as propriedades de qualquer material que depende de sua microestrutura, que por sua vez depende de sua estrutura atômica e defeitos relacionados. Nesse caso aqui ele está explicando mais sobre a composição química, que é os tipos de átomos e os tipos de ligações atômicas que eles formam. Aí nesse caso ele mostrou 3 tipos de ligações, que são as ligações primárias fortes, que é a ligação metálica, a ligação covalente e a ligação iônica. A ligação metálica sendo um eletropositivo com eletropositivo, a ligação covalente eletronegativo com eletronegativo, e as iônicas, que é a junção do positivo com o negativo. E aí ele também mostrou as ligações secundárias, como as pontes de hidrogênio, as forças de Van der Waals, que a gente aprendeu em mecânica, as ligações intermoleculares fracas, os dipolos naturais e os dipolos induzidos. Coisa tudo de mecânica. A gente revendo novamente aqui. Aqui eu peguei a tabela de valência, né?
que mostrou lá, aqui só a tabela de valência vai ajudar nós na hora de fazer o cálculo dos materiais. Aqui é a estrutura dos sólidos, cristalinos e amorfos. Aqui já é a aula 2. E ele está explicando mais sobre as ligações químicas, iônicas, covalentes e metálicas, sobre os sistemas cristalinos também. Nesse caso é a geometria das células unitárias, os defeitos pontuais como vacâncias intersticiais e substitucionais. Nesse caso aqui, quando ele está se referindo a vacâncias intersticiais e substitucionais, substitucionais é como se fosse... Imagina um... é por isso que não está com marcando. Imagina um objeto que dentro dele tem vários átomos, um do lado do outro. Uhum. Uma substituição seria mais ou menos um átomo que não deveria estar ali. Um exemplo que eu dei lá no grupo seria, por exemplo, você colocar pegar uma como é que se fala? Vamos supor um bloco de ouro, né? Uma barra de ouro, e pegar uma barra de ferro e você colocar um sobre o outro. Assim que não fica uniforme, você explicou pra mim isso aí. Que aí quando você coloca um sobre o outro, acaba que essas duas barras não ficam mais puras, porque os materiais de uma interagem com a outra e acaba não deixando mais puro. Por exemplo, os átomos de ouro vai acabar entrando em contato com os de metal e acaba não deixando mais tão puro assim. Esse aí seria um tipo de substituições. As vacâncias é quando já não existe. Por exemplo, eu deixei um espaço aqui embaixo que tem. Nesse caso já existia vacância. Que nesse caso era para ter um átomo ali, mas ali não existe. As intersticiais é quando existe aquele esquema que o professor desenhou como se fosse assim, que é quando existe uma quebra de átomos. Que é quando os átomos estavam em uma certa sequência, e aí ocorre uma quebra de átomos, mas mesmo sendo do mesmo objeto, ocorre uma quebra de átomos. Ali também ele explicou sobre os defeitos lineares, discordância, né? Os defeitos de interface e as técnicas de observação de objeto. Sim. Alguém quer fazer uma pergunta? Ou perguntou alguma coisa? Falou alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Eu não sei se você... é aquele esquema do ouro, né? Eu ainda fiquei com um pouquinho de dúvida. É assim, tipo... Se eu colocar, por exemplo, o ouro perto de um outro metal, ele não vai se tornar tão puro, né? Vai ficar impuro. Eu tô com uma dúvida nessa questão. Tipo, é de uma forma visível isso? Ou só uma forma micro, né? Não, nesse caso é só uma forma microestrutural. Porque, tipo, você não estaria vendo os átomos em si. Mas os átomos de ouro ia acabar passando... Oi? Será que nem a deformidade daria pra ver? Deformidade? Porque não vai ficar mais regular, né? É que, se eu fosse para explicar, eu falaria que ia demora muito tempo, se eu fosse para ver, realmente. Os átomos não teriam que interagir, mas para demorar uma barra de ouro interagir com uma barra, por exemplo, de metal, ia demorar muito tempo para poder os átomos de ouro passar para metal e a barra de metal passar para ouro. Sim. Mas entendi, beleza. É que eu fiquei na dúvida disso aí no grupo mesmo. Aí vocês explicaram, mas já deu para entender. Que depende bastante do tempo, né? Por exemplo, só para ocorrer esse estado de não deixar mais puro, já ia demorar, por exemplo, um poucos átomos, já demoraria, por exemplo, de 10, 15 dias, para os átomos de um passar para o outro. Agora, para você começar a ser visível, já demoraria, tipo, 10 mil anos, 100 mil anos, por aí. Demora bastante. Beleza. Opa. Sim. Aí ele também explicou sobre as ligações covalentes e as ligações iônicas. Eu vou pular aqui, porque senão não a gente está usando. As propriedades dos sólidos iônicos, né, que são ligações não condicionais, mas com restrições espaciais.